que a gente está entregando é a proposta que eu e a Flávia. Foi difícil a gente fazer essa mudança, porque a gente abriu mão de muita coisa, a gente teve que demitir cliente muito bom, que são amigos nossos também, e chegar para eles e falar assim, a gente tá mudando, a gente, sabe, é a dor do parto, assim mesmo. Mas para contextualizar o pessoal, o que tava mudando? Vocês eram uma agência tradicional, de propaganda, que fazia... Com 7 anos. Fazia tudo, mas a gente acreditava que a gente só conseguia fazer o branding completo se a gente fizesse tudo, se colocasse a mão na massa, fizesse o flyer do que vai ser entregue no sinaleiro ali da Carlos Cavalcante. E a gente viu que não, cara, a gente consegue estar um passo antes disso e com isso a gente consegue performar melhor no que a gente sabe e gosta de fazer. Só que a gente mudou isso tudo muito rápido. Então a gente demitiu todos os clientes de FI, demitimos mais da metade dos funcionários, ficamos com alguns funcionários na época de transição. Acabou que esses funcionários também a gente viu que não precisava mais, começou a trabalhar com freelas, né? Então, assim, foi uma mudança brusca, assim, da gente sair de 4, 5 FIIs, de uma entrada mensal boa para começar do zero. Então, para trabalhar por projeto. Trabalhar por projeto e entregando muito mais do que a gente entregava. Então, eu sei que número de slide não é parâmetro, mas assim, uma apresentação nossa que tinha 40 slides de marca. Hoje, cara, você vai ver a tua amanhã, não sei se já posso falar, mas 120, 130 slides por baixo, assim, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Isso na parte de design, né? Quando a gente tem a parte de inteligência antes, acho que a Flávia pode falar um pouquinho da metodologia também. Mas essa mudança toda aconteceu muito rápido, então houve discussão entre a gente, sabe, foi um processo mesmo de a gente se reinventar, se reencontrar, e agora a gente está começando a ver que a coisa tá do jeito que a gente quer, assim. Eu acho que é legal até que você falou que as mudanças que aconteceram na pandemia, porque esse sempre foi um futuro, assim, que a gente vislumbrava. Quando a gente tiver lá nossos 45 anos, a gente acreditava que a gente tinha que ter um portfólio muito sólido para conseguir fazer essa mudança. Que a gente achava que a gente tinha que ter muito job feito já, muita coisa resolvida, bagagem, né? Para chegar para um cliente e falar, olha, eu faço um projeto de branding para você. E aí, de repente, né, a pandemia acelerou as coisas e, de repente, o que você tá fazendo na tua vida? E se você morrer amanhã e aquela coisa... Filosofia e reflexão. Mas de repente... Isso que mudou o comportamento também, não só do tempo que você gasta com as pessoas, mas o que você tá fazendo na tua vida. Então, fez essa reflexão mesmo, como a Flávia falou. E aí, a gente percebeu que, cara, por quê? Por que esperar mais 10 anos, né? Agora vocês já sabem a nossa idade. Mas, enfim, vamos fazer agora. A gente já tem 7 anos de Porto, a gente já atendeu clientes que são reconhecidos no mercado, a gente já tem um trabalho, mas a gente tinha acabado de dar passos sólidos, assim, em fazer uma sala nova. Fizemos uma sala, ficamos 45 dias. Mais top da cidade. A gente foi pro edifício mais top da cidade, andar alto, botamos uma grana na sala, janeiro de 2020. Março de 2020, todo mundo em casa. Não, daqui 2 semanas a gente volta. A gente expandiu a equipe na época, tava com uma equipe super, funcionando. A gente alugou mais uma sala, porque a gente tinha conseguido estender um outro contrato. Daí essa sala a gente conseguiu reverter o contrato rapidamente. Mas enfim, era um cenário totalmente oposto. E de repente a gente se viu diante de uma situação que a gente tava fazendo tudo para todos os clientes de coisas que a gente não entendia, coisas que a gente não sabia, que dava problema. A gente começaram a nos cobrar métricas de resultado, era muito nunca publicidade. Assim, mas eu acho que isso é uma deficiência muito grande do nosso mercado por essa falta de educação do mercado. De quem que é o abacaxi? De quem que é o abacaxi? Eu tô com um problema de fluxo de loja, mas eu sou uma agência de design, eu tenho que resolver isso. Eu não tenho gente... Sabe que eu acho que a gente tinha um olhar forte de marca e aí o cliente se agarrava nisso. Só que ele queria que a gente fizesse desde o inflável até o marketing digital, só que marketing digital era uma coisa que a gente se impôs, que a gente não sabia fazer. A gente falou, a gente só sabe fazer post bonito, o resto não. Então eu não presto esse serviço porque era só decepção. Site a gente já tinha conseguido não fazer também, mas o resto todo a gente fazia. Então a gente... era muito job, teve meses assim que para um cliente a gente entregou 120 jobs. Nossa. Então assim, era uma equipe grande, era muito trabalho. Na pandemia a gente fez milagre, assim, a gente foi todo mundo para casa, todo mundo trabalhando
produzindo absurdos, mas a gente viu que aquilo parece que foi perdendo sentido ao longo do processo, assim, e de repente aquela realidade ela estava cada vez mais próxima da gente como uma coisa factível. Eu brinco com a Flávia, a gente foi quase imprudente, assim, porque você demitir todo esse funcionário, todas as multas lá, não é multa, mas você tem que fazer os acertos de todo mundo lá, as rescisões, né? E a gente fez tudo dentro da lei, tudo certinho, né? E, então, assim, foi um pacotão, né? Um pacotão. Hoje a gente diminuiu o custo. Foi uma virada de chave da... Mas isso gera estresse. Então, como a gente falou no começo, a gente também é marido e mulher, então isso não tem como separar as coisas, né? Estamos obrigados lá na Porto, mas vida pessoal, vem cá, amor, agora a gente tá jantando com os nossos filhos. Não, se tá puto e, cara, vamos resolver isso, E ainda nasceu uma criança nesse ambiente. Nasceu uma criança. Imagine uma mulher em puerpério fazendo essa mudança. Que maravilha. Eu descobri essa palavra na pandemia, né? Eu não conhecia. Puerpério, pra quem não sabe, é o período depois que a criança nasce em que a mulher fica levemente descontrolada. Isso pode durar até os 15 anos. É de 0 a 15 anos. Vocês vão zoando, mas é punk. Mas assim, acho que foi por isso que eu falo que todo mundo teve alguma mudança na pandemia, porque foi um amadurecimento nosso que ia acontecer em 5, 6 anos, aconteceu em 2 anos. Tipo, cara, vamos mudar, a hora é agora, vamos fazer. Uma transformação digital, né? Cara, agora pensa o professor do ensino médio dando aula por vídeo, cara. Você pensa que como é que esses caras... Ensino médio, tudo bem, 4 anos. O governo... Agora, me desculpem a ignorância, eu não sei, mas acho que a TV educativa, não sei se é estadual, se é nacional. Acho que é estadual. Pô, colocar pra galerinha assistir na televisão aberta, não precisa internet, televisão aberta, de cada horário é uma turma lá, 5ª série, 6ª série, e não deixou o povo sem estudar. Muito legal, né? Claro que isso tem uma... Pô, você falou, Antônio, meu filho, ele passou metade da vida dele em pandemia, de máscara. Ele ficou alucinado quando falaram que podia ir pra escola sem máscara. Quando ele foi no mercado a primeira vez, depois, ele não lembrava, ele brilhava. Marina também. Até a escova de dente era um programa, né? Nossa, olha isso, na farmácia. Sim. Não, a gente ri, mas, cara, é trágico. É trágico, né? Não. Acho que não saímos bem nessa parte de educação, né? De tentar, da transformação digital. Acho que o país, no geral, saiu bem nisso. Conseguimos deixar o pessoal com conteúdo e tudo mais. Surgiu muito conteúdo, não só de entretenimento, mas conteúdo bom surgiu na pandemia. Mas os danos são irreparáveis para a criançada também. Pra gente, né? Só você pegar o número... mas eu ficava indignado. A Marina não podia ir pra aula, mas o bar tava liberado, o carnaval rolando ali. E, pô, não faz sentido o jogo de futebol rolando. Eu acho que volta tudo, né? Tudo tem seu valor e sua importância numa sociedade, mas educação é fundamental, né? Então, eu acho que tinha esse método de chegar ao conhecimento, mas a gente sabe que, beleza, quem tá vendo ou ouvindo o podcast é o adulto, é alguém que tá entrando no mercado. Que quer aprender, né? Agora, uma criança, ela precisa desse convívio, ela precisa dessa interação. E, com certeza, a gente não sabemos o que ainda, mas a gente vai ter prejuízos que são irreparáveis. Eu tava até conversando com uma tia minha que é especialista em aprendizado e tudo mais no final de semana, e ela falou que crianças que estão aprendendo a falar na pandemia, que estavam aprendendo, né, sofreram muito, porque ver a boca mexendo, a língua, os lábios, faz muita diferença no processo de aprendizado. E as pessoas têm máscara. Então eles falaram que tem vários artigos científicos já trazendo tudo ventríloco, assim, sabe falar assim. Atraso de linguagem. Com certeza. E também pela falta de interação com só pai e mãe, você não podia ver avós. Pelo menos 1 ano e meio foi muito restrito. Sim. Foi. Foi um trauma, né, cara? Meu Deus. Foi horrível. Vamos falar de coisa boa. Mas, daí, enfim, a gente eu comecei, na verdade, a falar essa questão, porque eu acho que a entrega que a gente tá fazendo hoje... Mas deixa eu terminar, só um parênteses. Nesse processo, né, então, o que a gente fez? A gente tomou essa decisão, que foi uma decisão que é o que a gente fala que é uma mistura de insanidade com coragem, e de pegar 7 anos que a gente tinha de certezas ali, né,
e colocar numa caixinha, virar a página desse livro, e a gente começou a trabalhar na construção de uma metodologia para poder fazer esse processo de rebranding, né? Então, a gente tem uma fase que a gente não tinha nos nossos projetos antes, que é uma fase de inteligência, que até o Guilherme me deu um depoimento muito legal, que depois que eu apresentei para eles a inteligência da Bons, que ele falou, você conseguiu me tirar da ilha e eu consegui ver a ilha. Então, a gente faz uma análise de tendência de consumo, a gente faz uma análise de comportamento de consumidor, concorrência, análise de uso de atributos de concorrência, como o mercado compra aquilo, como o mercado, o que acontece, e a gente chega no final, né, conversa com equipe, com clientes, e no final chega com um diagnóstico para ver para que lado essa marca deve ir, né? E aí depois a gente vai para a etapa de design.